Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, é um dos capítulos favoritos para as pessoas tirarem texto do lugar e fazê-lo de pretexto para qualquer coisa que tem vontade de fazer. Um verso daquele capítulo é: a letra mata, mas o espírito vivifica, dizendo que você não pode estudar. Não tem nada a ver com isso. Está falando do período da lei de Moisés, de como a lei é incapaz de vivificar você. A lei coloca o que você tem que fazer, mas ela não consegue transformar o seu coração. Só o Espírito é que vivifica você. É disso que Paulo estava falando. E no final desse mesmo capítulo tem esse verso que também é usado fora de contexto, né? Onde há o Espírito, ali há a liberdade. Não tem nada a ver com adoração. Se você ler o texto, você vai perceber que ele estava falando de homens que estavam cegados para entender a nova aliança. E de como Cristo chegou e mesmo assim eles rejeitaram isso e eles continuam presos aos rituais de Moisés. Então, Paulo está falando sobre o Espírito libertando-nos de uma vida legalista. Onde há o Espírito, há liberdade para uma vida cristã em que a gente pode fazer o que é agradável a Deus. Entenda que a liberdade que Cristo oferece é algo precioso que só tem quem é cristão. Não está falando de uma liberdade para eu fazer o que eu quero. Está falando de uma liberdade para eu fazer o que o meu Senhor quer. Gálatas é possivelmente o livro do Novo Testamento que mais fala sobre isso. Ele fala de pessoas que estavam voltando a regras antigas, como se fosse sinal e sinônimo de espiritualidade, mas na verdade eles estavam se prendendo a novo jugo de escravidão. Paulo fala sobre a liberdade que eles já tinham, de como eles não deveriam se submeter a essa escravidão. Então, aprenda que quando Jesus Cristo liberta, você é verdadeiramente livre. Livre para você fazer o que você quiser? Não. Livre para você fazer o que Ele quiser. Nós somos escravos de Cristo. Então, onde o Espírito dele está em nós, aí existe liberdade, em que nós somos libertos do poder do inimigo, libertos da cegueira legalista e colocados num reino em que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então, não use o texto como pretexto para você fazer o que você quiser em nome do Espírito Santo. Lembra, brincar com o Espírito não é coisa leve, é coisa tão séria que Jesus Cristo disse que blasfemar contra o Espírito era imperdoável. Então não brinque com o Espírito, não fale em nome do Espírito. Apenas aprenda que a sua liberdade cristã é produzida por Ele.